Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Café Literário e hoje vamos continuar aquele papo gostoso que a gente começou lá no canal da Lusofonia com Luiz Henrique Dourado, com Pinball, e temos todos muitas perguntas, vamos te massacrar com todas as perguntinhas aqui sobre o pinball. Gente, eu vou fazer uma apresentação muito sucinta do Luiz, porque, bom, aqui todo mundo já conhece ele, e no canal, quem não viu, vai dar uma olhadinha ele falando sobre pinball e leituras incômodas, que vale muito a pena. Assim, Luiz Henrique é um autor novo, de muito talento, que começou já ganhando o prêmio Sesc, ganhando não, Não, desculpa, foi ganhando não. finalista. Merecia ganhar, mas foi finalista do prêmio Sesc com este livro Não Existe. E depois, agora publicou, faz um ano, o livro Pinball. Então aqui o jogo vai ser... Eu gostaria que o Luiz falasse um pouquinho do processo criativo dele para a gente, contasse um pouquinho a história do Pinball. O Pinball, né, que envolve aí um personagem chamado Abelardo, que faz um encontro com uma menina de 9 anos e que acaba se enrolando, sendo manipulado por essa menina e acusado de vários crimes. E o Luiz vai contar um pouquinho aqui pra gente como é que foi esse processo criativo dele e depois abre para as perguntas aqui para quem quiser saber um pouquinho mais, quem tiver aí as dúvidas desse livro que me incomodou, mas eu gostei. Manda ver, Luiz. Então, a ideia do Pinball surgiu quase com a cena principal, né? A cena, o incidente excitante que a gente chama, né? Que eu estava no metrô, acho que estava indo para o trabalho, não sei, não lembro. E aí o metrô estava cheio e uma mãe entrou primeiro no metrô meio abarrotada, e a garotinha entrou depois e a porta começou a apitar e ela quase ficou do lado de fora. E aí o cérebro começou a trabalhar. Eu falei, se essa menina ficasse perdida aí, o que aconteceria? E se a gente quebrasse a expectativa e ela não se desesperasse? E aí essa sementinha começou a criar essa personagem Isis, que seria... Porque para ela não ficar desesperada, ela tem que ser confiante, ela tem que ser esperta, né? E aí comecei a criar essa personagem, que seria a manipuladora. E aí, para fazer o contraste, para a gente exaltar essas características da Izzy durante o texto, teria que ter um personagem que fosse manipulado, que fosse tímido, introvertido. E aí começou a nascer o Abelardo. E aí eu comecei, como é que a relação deles pode ingressar no ápice dramático, né? Como é que a gente pode trabalhar todo esse contexto. E aí, a ideia foi que se foi criando na minha cabeça, sem fazer essas escaletas que muita gente recomenda, né, de romance, desenhar. Não, o meu processo criativo é diferente. Eu tenho ideia, começo a escrever, sei para onde eu estou indo, assim, nos capítulos à frente, sei mais ou menos onde eu quero chegar, mas o caminho ele vai sendo construído no meio. Então, tem personagens, por exemplo, a mãe do Abelardo, que tem um papel muito importante no livro, não era uma personagem que eu teria pensado no começo. Mas aí ela apareceu numa cena, eu adorei a cena com ela, achei que ela explicava bastante do histórico do Abelardo para ele ser quem ele é. Então, e aí eu falei, cara, esse personagem tem que ter mais luz, tem que aparecer mais. E aí ela acaba aparecendo praticamente em todas as fases da vida, né? Porque e aí complementando, o Abelardo e a Isis vão se encontrar durante determinadas épocas da vida diferentes, né? Ocorre mais ou menos uma passagem de, de tempo de 10, a cada passagem de tempo corre uns 10 anos aproximadamente, né? E que eles vão se encontrando em fases diferentes da vida, assim como a referência, né? A referência, né? Travessuras da Menina Má. E até que eles se encontram nesse derradeiro fim, que eu não
Não sei se a gente vai entrar nele exatamente, né, para não dar spoiler a princípio, mas se for necessário a gente entra. Eu não ligo para spoiler, até porque também, né? Mas, assim, de um modo geral, globalmente, eu não ligo para spoiler. Aí o que a gente pode fazer é dar uma avisada quando a gente for falar sobre isso, se Pode ser, tiver uma legal, pergunta que legal. fale sobre isso. E aí a pessoa que, tipo, decidir não ouvir, tapa os ouvidos, fecha a câmera, fecha o olho. É só botar desativar o áudio. Desativa o áudio, aí depois, quando acabar, a gente faz assim, a pessoa volta, é de cada um, né? O que eu recebo muito é da vontade de matar o Abelardo. Essas respostas eu recebo bastante. Pessoas se incomodam muito com a maneira que ele toma as escolhas dele. Isso a gente até chegou a conversar no bate-papo aí que a gente teve para o canal, que no final eu acredito não, né? Eu escrevi pensando nisso, que ele acaba preferindo sofrer as consequências que ele tem em mente, que ele sabe que vai se ferrar, mas ele prefere sofrer essas consequências do que deixar de viver, mesmo que seja um respingo de felicidade, de acolhimento, de vencer essa solidão dele. Então, mesmo que ele consiga antecipar todo o caos que a vida dele vai acontecer na vida dele, ele prefere do que viver na mesmice, na mesmice não, na tristeza mesmo que ele tinha antes de conhecer a Isis. Mas assim, o que eu pelo menos senti lendo o livro, não sei se aí os colegas concordam, é que, essa consciência era aquela coisa que você sabe e não sabe, ele não tinha essa Isso, consciência inconsciente. aberta, e dois, eu acho que é uma coisa também que, pelo menos o que eu senti, não sei se é isso que você quis passar, é que, ele não sabia a profundidade do buraco, até onde podia chegar, e dois, ele não tinha um controle, no sentido assim, ele vai arriscar, mas ele estava sempre querendo que fosse para cima em vez de ir para baixo, né? Então, Sim, sim. muitas vezes ele estava surpreso, ele não sabia que a reação da menina ia ser assim, assim, assim. Ele Não sabia sabia. que podia dar um problema em algum Nenhum lugar no momento ele tinha cérebro dele, controle. mas ele não sabia até que ponto. Não sabia, não. Mas era meio que assumir o risco. Pode acontecer tudo de pior, mas ele estava. Zero consciente, realmente. É totalmente inconsciente que ele toma as atitudes dele, né? Então, não é, não é pensado as consequências estão no fundo, né? Bem no fundo. E aí ele resolve assumir ou não. Gente, como eu já falei para a Cacilda, eu queria abrir aí para vocês, queridíssimos. Quem quer começar jogando o Bom, eu risco tenho para a 500 parede? mil curiosidades. Eu acho que assim, eu sou um eterno Então, curioso. manda aí, Galdino. Né? Você ficou com Bom, medo de mim? das suas ideias. Bom, o Abelardo ele pode ser burro, ele pode ser inconsequente, ele pode ser um imbecil, né? Ele pode ser um louco, ele pode ser um criminoso. A Isis pode ser essa manipuladora que você falou, mas ela pode ser manipulada também, Pode. né? E aí essa é uma pergunta final. Ele é esse bandido, ele é esse louco, ou ele é um cara completamente fraco? Com aquela mãe que você deu para ele, né? Ninguém precisa de um inimigo, né? Sim. Aquela senhora dá vontade de dar uns tapas, né, para ela ter um pouquinho de caráter, que ela é totalmente sem caráter, né? E assim, Mas então eu no queria que final, você... deixa eu te interromper um pouquinho. Acaba que ela, às vezes, tem razão no fundo que ela fala, ela tem uma Sim, pontinha de razão, mas a maneira como ela fala destrói ele, né? Mas no para ele, pois final, é. tudo que ela fala assim acaba acontecendo de uma maneira ou de outra. Não, com certeza. E, aliás, uma coisa que eu achei Praga muito de mãe. bacana são as 3 bolas e a bola extra. Aí foi uma ideia muito bacana, a divisão do livro com as bolas. Então, eu queria saber isso. Quem é o Abelardo? Eu E acho que quem ele é é a muito. Isis?
assim, pode ficar a interpretação de cada um, né? Assim, o mas para livro você. tanto tem um final aberto como um final aberto, como todo livro cabe uma interpretação pessoal, subjetiva. Mas na minha cabeça, ele é um cara que se deixou levar porque ele era um sujeito muito infeliz, e a aparição da Isis na vida dele foi um sopro de mudança, de quebra total da rotina, da solidão, e mesmo que qualquer pessoa normal e sã soubesse que era uma furada fazer o que ele estava fazendo, aquilo para ele era suficiente, esse respiro de juventude, de espontaneidade, de rebeldia um pouco, que ela é bastante rebelde nas diversas fases da vida dela. Ela é muito espontânea, ela tem muita personalidade, ela é muito autêntica. Então, ficar perto dela e viver uma outra maneira de ver o mundo para ele e se livrar daquela solidão é um pouco do que move ele. No texto não há nenhuma afirmação de que ele cometeu ato criminoso, né? Mesmo tendo algumas lacunas que aí cabe ao leitor preencher ou não, se houve abuso, se ele atravessou essa linha a mais proibitiva das linhas, né? Mas o texto nunca diz isso expressamente, e aí, de acordo com o que o leitor conseguiu ver no macro, né, decide o micro de cada cena, se uma coisa aconteceu ou não. Ela não dá para negar que ela não é manipuladora, mas que ela também é levada inconsequentemente por ele para determinados caminhos. Eu acho que eles ficam jogando o jogo do pinball o tempo todo, né? Eu acho que essa que é legal com a sinergia com o título, né? Porque a bolinha tá se batendo lá, tá subindo, tá descendo, e eles estão meio tentando manter essa bolinha para cima, alguma coisa positiva, mas ela sempre cai no buraco, se tornando algo negativo, né? Então, eu acho que essa é um pouco a minha visão. Agora, assim, você vai colocando várias situações que elas depois vão se juntando, né? E a gente vai montando o mosaico. Isso. Assim, e aí fica aquela situação, ela fez de propósito, as coisas aconteceram, ela bolou toda a situação para fazer, vamos dizer assim, um projeto de vingança, entre aspas, né? Você deixa isso tudo muito aberto. Muito aberto, muito solto para a gente fazer a interpretação. Isso é uma agonia. Isso Por exemplo, ninguém sabe se, por exemplo, muita gente me pergunta se ela matou a mãe ou não, por exemplo, né? Uhum. Se foi o suicídio ou não foi. Se ela trouxe ele para casa dela depois porque ela queria se vingar ou se ela gostava dele mesmo. Ou os dois, né? Ou ao mesmo tempo ela... mas se vingar de quê? Do Se o abuso cara só se que possa ferrou. ter acontecido. A hipótese do abuso poderia ser vingança, sim. Exato. Uhum. Pois é que para mim, não sei, né? Tudo é uma questão de leitura. Eu sempre fui muito Abelarda, sabe? Então, assim, eu nunca, da leitura do livro, eu nunca tomei o partido da Isis e nunca, como leitora, me passou pela cabeça, naquele primeiro momento, né? Na primeira bola, né? Na bola 1, que ele pudesse ser outra coisa do que um bananão, sabe? Para mim, em nenhum momento, talvez, não sei, vou até dar uma relida na bola 1 para ver se tem aí alguma coisa que poderia ter falado diferente numa primeira leitura. Mas Eu posso falar que eu concordo com você. eu nunca imaginei que pudesse ter feito alguma coisa. Mas não dá essa ideia. Só
Na bola 2, você já começa a ter, talvez, será? Então, assim, o livro joga com você, né? Não sei se foi É essa a muita ideia do ambiguidade. Luiz, O de livro jogar com o leitor, mas ele joga, é um Sim, jogo, foi. né? Eu O jogo o jogo do livro é um Peeble, jogo, é o exatamente. próprio jogo. Então, você, vamos dizer, a bola muda de caminho, e você vai mudando de Isso. caminho. Eu acho que a única coisa, não sei se é uniforme de todos nós, é que dá vontade de bater no Abelardo o tempo todo. Dá muita vontade. Porque ele é mais do que bananão, ele é um imbecil. Bananão é pouco, né? Ele Aldino, é vou um montar uma imbecil. personagem que você quer esbofetear. Tem vários que eu quero esbofetear, né? Eu acho que isso é uma coisa que mostrar que você gosta do livro, né? Que o livro é bom. Porque se Sim, você não sente nada pelo personagem, o livro não te sente nada, né? Como a Is, também dá vontade de pegar a Is e dar uns tapas também, determine quase a história toda, porque aquela garotinha é mau caráter. céu. Por exemplo, quando ela usa ele para se vingar do garoto também, o quanto que ela planejou tudo aquilo antes, ou quanto foi. Tem bastante nuances ali de Só tem uma interpretações. dúvida que eu vou fazer uma pergunta, você responde se você quiser, para não dar spoiler, sobre a Tá. filha da Isis. Quem seguiu o pai da filha da Isis? É a única, não precisa responder. Essa não tem resposta. Tá. Então... Essa não tem resposta. Cada um acredita no que quiser nessa aí. Essa aí não tem como eu cravar essa resposta. Porque eu acho que deixar aberto é a grande graça mesmo desse final aí, da família que eles formam ou não, né? Eu acho que nem eu não tenho essa resposta, não tenho. Não estou fazendo doce aqui, não contando a verdade. Não é para ter essa resposta mesmo. Uhum. É para cada um escolher o seu final e ficar bem ou mal com ele. Mas Não, eu eu tenho posso certeza dizer... que você tem muitos leitores que têm certeza da teoria Sim. dele. Sim. Na Eu não tenho próxima certeza. coisa, Já Eu posso dizer escutei, que eu versões completamente fora da caixinha sobre o que aconteceu, enfim. Mas bom, eu vou me calar para dar chance para as outras pessoas perguntarem. Eu só posso falar uma coisa. Eu gostei muito. que bom. Eu Legal. gostei muito. Agora, Porque o Luiz, sabe o livro que eu deixa... queria fazer? Desculpa, Hã? Claudina, eu te cortei. Termina aí, Não, depois eu... desculpa, fala. Não, eu ia falar uma coisa que não tem nada a ver. Termina o que você está falando. Não, assim, eu gostei, porque o livro te pega e te joga e te faz de bobo o tempo todo, e você vai correndo atrás e fica cheio de dúvidas. Então, assim, é muito legal. Não, eu tento botar uns ganchos, né, narrativos também para a leitura ficar. Eu tento usar uns elementinhos assim de literatura de suspense um pouco para também deixar o livro mais apetitoso para quem não tinha tanto hábito da leitura também. E eu acho que isso foi um resultado muito legal que eu recebi depois de publicar, de pessoas que não tinham costume de ler e que falaram: nossa, peguei despretensiosamente seu livro e adorei, e devorei em 2 semanas. Pessoas que não liam nada, zero livro de literatura. Pô. Eu acho que isso é uma resposta muito legal depois da publicação. Aí pedem mais, escreve outra. Acho que acabar fomentando a literatura assim, num primeiro livro, assim, de conseguir alcançar pessoas que nunca se interessariam por literatura é muito legal. Com certeza. O que eu ia falar, Luiz, é só te dar uma ideia. Talvez um post legal no Instagram que você pudesse fazer é tipo fazer um post com... Você falou que você ouviu assim as paradas mais fora da caixinha, sabe? Você podia fazer uma série, tipo assim, quem é o pai da Isis, né? Tipo, o que é o Abelardo, não sei o quê. E fazer assim, tipo, as hipóteses, as coisas que já chegaram no seu ouvido. Eu acho que ia ser muito legal, assim, para quem leu, ver, caraca, eu não tinha pensado nisso, caraca, que doente. Não, nada a ver. Eu, tipo, é mesmo. Eu acho que ia ser um post legal, assim, eu curtiria ler. Sem dar spoiler, né? Teria que ser uma coisa... teria que pensar como fazer isso. Mas é interessante Não, até mesmo. porque o que eu ia falar é das coisas abertas, né? Do tipo, o que a gente não sabe. E que vai continuar sem saber. Mas, Sim, assim... sim. É verdade. Umas enquetezinhas é interessante mesmo.
Bom, Quem posso... segue? Quem segue? Então, eu sigo. Eu vou fazer um comentário rápido e depois uma curiosidade, até por conta do que você já falou, Luiz, até no grupo, né? Eu acho que tem isso, eu reforço, eu acho que o legal do livro é essa ambiguidade, então é legal que você tenha feito isso propositalmente, né? Você foi uma jogada sua, tem uma coisa de thriller cinematográfico mesmo, Sim. né? Eu acho que é isso que promove esse gosto, né? Você faz muito bem esses ganchos, essa coisa tipo, pô, você vai se irritando, vai se irritando, vai se irritando, mas você quer saber onde é que aquela bola vai parar, vai bater, Exatamente. né? Onde que ela vai bater. E gosto principalmente por essa ambiguidade, porque ficaria uma coisa muito assim, batida, né? Se no final tivesse todas as respostas, olha, aconteceu isso, a verdade é essa, a verdade é que... Depende. Eu acho que a coisa do abuso fica subentendida, concordo com a Adriana que não tem nada explícito colocando isso na bola 1, mas é uma possibilidade o tempo inteiro, né? Alguém Sim. poderia ler, até porque ele pode ser um banana, mas ele era o adulto, né? Sim. Esse Ele fantasma percorre ele o tempo todo, né? De exatamente, esse relacionar com fantasma. ela. Até aquela própria cena que eu descrevo que acontece, alguma coisa na bola Sim, 2, sim. quando ela já tá mais velha, aquilo ali pode ser tudo alucinação da cabeça dele, porque ele estava drogado. Exatamente. Então, E quem quiser Napoleon... interpretar que não aconteceu nada ali, também pode exatamente. Então, interpretar. pode ser e pode não ser, eu acho que tem essa jogada. Agora, aí eu queria te ouvir falar um pouco mais dessa mudança que você chegou a comentar, que também me parece que foi projeto mesmo seu, da mudança do Este Livro Não Existe, só para dizer que eu comprei e li também. Ah, você leu também? Li na época, Caramba! li antes, né? Caramba, que coisa legal! Eu li também, gostei, acho uma ideia bastante interessante, né? Mas não estou querendo que você fale desse livro, né? Porque o Aham. objetivo da live, mas é sim a mudança de projeto. O que te levou a essa... Porque Este Livro Não Existe, você É mesmo completamente outro falou, é estilo. completamente diferente, é outra pegada. O Outra que pegada te levou completamente a essa diferente. mudança de projeto, no sentido da De própria estilo? pegada do livro, do estilo e tal? Ou isso foi acontecendo também? Não sei, né? Pode não ter sido tão planejado assim. Não, não foi planejado, realmente não foi planejado. Mas eu acho que nessa época que eu escrevi o Este Livro Não Existe, eu estava me imaginando como escritor um pouco, sem ser ainda, né? Não sei se eu sou hoje em dia, mas... E aí eu estava meio que caminhando pelo terreno da literatura, me estudando um pouco, e eu acho que isso me despertou essa ideia de escrever uma coisa com metalinguagem. Eu acho que partir do ponto de falar sobre a própria literatura para depois escrever literatura. Foi meio que um caminho inverso, eu acho. E aí eu escrevi, e como é um livro mais curtinho, eu estava numa fase entre empregos, então eu me dediquei. Eu tinha passado no concurso, aí fiquei um tempinho mais esperando ser chamado, e aí eu escrevia de madrugada e escrevi relativamente rápido. E aí eu acabei, esse primeiro, ele acaba navegando por uma variedade de estilos literários, né? Ele tem uma crônica no meio, tem uma coisa meio hot, tem religião, tem fantasia. Então, eu acho que eu fui tateando todos os gêneros literários para depois estar meio pronto para escrever um outro, que seria o Pimble, que é um romance, embora tenha todas essas peculiaridades aí de interpretações diversas, tem uma estrutura mais clássica, né? Né? Embora ele tenha... Cada bola é praticamente uma história, né? Cada bola tem a sua vida em equilíbrio, o seu incidente excitante, praticamente, né? E vai subindo até um clímax de cada bola. Então, são praticamente... O quarto não, que é bola extra mesmo, que é bônus. Mas a bola 1, 2, 3, cada uma é praticamente uma história fechada em si, como se fosse uma temporada de uma série, né? Então,
Eu acho que esse primeiro foi eu tateando, tentando encontrar minha voz, e eu acabei brincando com todas as vozes, e aí surgiu depois o Pinball. Eu escrevi entre o Pinball e Entre este livro Não Existe o Pinball, eu escrevi mais um que era uma coisa mais young adults, né? Porque, sei lá, eu achava que tinha que escrever uma coisa mais comercial para poder entrar no mercado. Até finalizei o livro, mas não tem nada a ver com quem eu sou hoje em dia. Então, eu nem considero muito ele assim. Se eu fosse um dia botar ele no mundo, talvez ele entrasse com um pseudônimo, alguma coisa, para não misturar, porque não tem, é bem diferente também o estilo. E eu acho que isso, assim, eu adoraria talvez escrever um thriller mesmo, assim, não só com elementos de thriller. Eu acho que eu escreveria legal uma coisa, uma ficção científica, talvez. Eu acho que, às vezes, você mesmo é obrigado a se rotular, porque o mercado já é restrito. Então, se você sair se bagunçando com diversos estilos, você acaba tonteando o seu público, e como já é escasso, você não pode correr esse risco, talvez. Então, esse eu já estou escrevendo outro que é bem parecido com a pegada do Pinball, por exemplo, que é uma coisa... Tem um incômodo, né? Que eu comecei com a... Eu acho que o incômodo irá percorrer as minhas obras, né? Se elas se replicarem aí, mas... E tem sempre essa questão do... Eu acho que essa pontuação da diversas interpretações dos acontecimentos, eu acho que vai ser uma marca do que eu pretendo escrever. Eu acho que sempre deixar as pontas não tão amarradas assim. Ao mesmo tempo que eu poderia escrever livros com mais fechadinhos, mas aí tem essa questão de misturar as vozes, né? Enfim. Legal. Mas tem vários autores que fazem isso, né? Que fazem duas carreiras, né? Mas a gente não descobre tanto, né? Ou descobre? É isso, faz um pseudônimo e cria uma outra. Mas legal, gostei. Temos mais perguntas? Quem vai? Ellen, Alessandra. Quanto tempo você demorou para fazer, para escrever tudo? Ou se você consegue assim lembrar de quando você escreveu bola 1, bola 2, bola 3, bola extra, quanto tempo você gastou para produzir? Eu escrevi esse livro durante 1 ano. E eu não escrevo cena para frente, eu sempre escrevo cena após cena. Então, toda a ordem do livro é praticamente a ordem que saiu o livro, a ordem que foi escrita. Então, a bola 1 foi a primeira, bola 2, bola 3 e bola extra. Se eu escrever lá para frente, eu não consigo amarrar da maneira que eu gostaria. Então, eu Então, quer dizer que você já tentou e não deu certo. Não bateu, não, realmente. Não... Mas foi muito pouco. Eu tentei escrever uma cena para frente, eu acabei escrevendo e não utilizando. Foi meio isso, assim. Aí... Porque, como eu disse antes, tem personagens que eles vão pedindo mais páginas por eles mesmos, né? Assim, tem determinados caminhos que eu não imaginava que ia acabar por exemplo, o companheiro de cela dele lá. Eu não esperava retomar esse personagem com o filho dele lá na frente. Isso foi acontecendo, ele ganhou uma certa relevância ali na cena da prisão. Falei, se eu voltasse com essa história, amarrasse o que aconteceu aqui e remetesse a isso e fizesse um link entre essas coisas, deixasse tudo ligado. E aí foi nesse caminho. Por exemplo, como ele precisava de ter um par romântico para conflitar, para fazer oposição a Isis, por que não a viúva? Né? Então, aí eu vou amarrando as coisas e eu acho que fica mais legal assim. Mas como é que é essa... Porque assim, eu não escrevi nada, né? Só tem poema de escola, redação de época de escola que eu ainda guardo aqui. Tem os cadernos meus aqui. Mas como é que... Porque é diferente, por exemplo, de uma atividade que a gente tem um trabalho, né? E a gente tem um hobby. Eu gosto de correr,
né? Então, eu vou correr, eu sigo uma planilha, mas uma planilha não tem a ver com outro treino e tal. Escrever, não. Escrever coisa que você... Se você está bolando uma história, não é um poema que você vai e termina, né? Você cabeça. Então, como é Sim. que é escritor? Vocês todos têm essa experiência aí, é muito bacana para mim, para eu poder entender como é que é o processo. Eu nunca pensei como que é o processo de criar. Nunca, como leitora, nunca pensei nisso. Pensei no meu deleite de ler e pronto, entendeu? Eu não ficava pensando nisso. Mas você tem uma história que você tem que concatenar e você tem que trabalhar, você tem que partir o seu dia para várias coisas, ou você fica pensando, sabe, naquele pedaço, e caramba, tive uma ideia, vou anotar isso. Pá. Como é que foi nesse caso desse livro? Eu anoto muitas ideias. Meu celular, meu bloco de notas tem várias ideias de futuros, ou contos, ou romances, são coisas que eu observo na rua, e aí vai para outro lugar e acaba virando uma ideia legal. Acho que, de repente, muitas não se não viram livros, né? Mas o processo criativo... Eu não tenho hora para rotina de escrever todo dia. Muitos escritores dizem manuais que deve ter uma rotina de escrever todo dia, mesmo que você não esteja inspirado. Eu não trabalho muito bem com inspiração, não, mas às vezes é mais... não sei. Não é bem inspiração, né? Acordei hoje inspirado, vou escrever 220 páginas. Não é, eu acho que se eu sentar a bunda, eu escrevo. Mas tem que conciliar com as outras atividades do dia. E, às vezes você entra numa certa encruzilhada na história, que aí eu, por exemplo, às vezes dou uma empacada, não porque... não, talvez eu não esteja... Quando eu empaco, é porque talvez eu não esteja gostando do rumo. Eu acho que essa é a grande questão não é um bloqueio criativo, talvez uma recalcular a rota para chegar no lugar que eu imaginei. Então, às vezes, eu travo, porque quando eu travo, eu penso, aí eu leio tudo de novo, do começo até onde eu parei, leio tudo para ficar bem fresquinho e tentar resolver aquela encruzilhada. E você apaga o que já escreveu e recomeça? Não, eu raramente apago, sim, 100% de capítulos, assim. Eu posso reescrever bastante, modificar bastante o que está, mas acho que só se tiver o caminho muito errado que eu descarto o capítulo, mas eu costumo só corrigir e ir lapidando, e aí são várias versões até terminar, né? Aí, quando chega a primeira versão, é um trabalho de corte, de olhar todos os vícios de linguagem, tudo que tem para cortar, e aí, nessa segunda e terceira versão, é um processo de lapidação mesmo. Como é que essa frase pode ficar melhor? Como é que essa frase pode ficar bonita? Essa figura de linguagem aqui, será que eu posso... Como é que eu escrevo isso de forma mais elegante, de forma mais literária? E aí vai chegando na segunda, na terceira versão. É um pouco isso, o processo criativo. E essa coisa das ideias também, eu acho que uma pessoa que se pretende escritor ou que se entende como tal, acho que ela tem que saber escrever sobre tudo. E, sim, se me der escreve sobre isso. O escritor tem que saber escrever. Essa coisa de deu branco, não é... Você tem que trabalhar como se fosse um ghostwriter, por acaso, né? Você tem que escrever com o que tiver, com o que tem na mão. Então, se esse é o seu ofício, você tem que meter a mão na massa e chegar a um final independente da ideia. Agora, a questão é, se você tem uma ideia maneira, você tem um projeto ou um resultado que pode ser diferente, pode ser criativo ao ponto de se destacar entre os demais. Então, essa história você foi vendo passo a passo. Você não pensou assim, eu vou escrever um livro sobre isso, que vai ter esse personagem tal e que vai acontecer tal coisa. Depois eu vou fazendo um enxerto no meio. Não. Você eu sabia para onde ia chegar. Caminhando. Eu sabia que eles iam passar uma boa parte da trajetória de vida deles, se encontrando em várias épocas da vida deles. Eu vi essa cena da menina sendo quase perdida no metrô, deu a fagulha, pensei nela como quebrando as expectativas, não sendo ela uma menina tímida, sim, menina
extrovertida, que não se preocupou em se perder da mãe, e a partir disso eu criei ele porque ele tinha que ser o oposto dela, e aí tentei ver como é que eu poderia dramatizar ao máximo essa relação, e aí foi nascendo a história bola por bola, cada cena por cena praticamente. Mas eu sabia que no final eu teria que não resolver a questão, foi um pouco o que a Alice falou, porque se eu resolvesse a questão, eu poderia soar como ou moralista, né, dar uma resposta punitivista, ou acabar passando a mão, né, no personagem, e algumas pessoas podiam se incomodar. Como o final não tem uma resposta clara, eu fujo dessa armadilha e não entro nesse problema, né? Mas esse final eu não sabia que ia ser exatamente assim. Como apareceu um personagem que vai ser retomado nessa bola extra no meio do caminho ali, eu falei, putz, é esse personagem que eu vou pegar, que é o Pimble, né? O cachorro que vai aparecer. Eu vou retomar esse elemento lá no final para resolver essa questão. Então foi quando apareceu o cachorro ali no meio da bola, do bola 1, é que eu comecei a bolar o final e aí eu fui escrevendo mais, terminei o final na minha cabeça e voltei um pouco nessa parte que ele encontra o cachorro e trabalhei melhor para poder resgatar todos esses elementos no final. Então é um pouco isso. Uma cena vai linkando com a outra, uma cena vai remetendo e aí vai e volta, mas sempre escrevendo dentro da cronologia que está que vai para o papel no final. Luiz, você acha que a cena do cachorro, não vou dizer qual é a cena do cachorro, foi que deu uma enlouquecida nos dois? Na Isa e no Abelardo? Eu acho que ali é um ponto de ruptura para o clímax da bola 1. Ali é que a coisa desanda de vez. Que ali eles têm uma visão de mundo muito diferente, que se chocam já. E ali eu acho que é o ponto de virada da bola 1 para as coisas. Porque o que decorre daquilo ali é o que dá a ruptura deles, né? Porque a partir daquele cachorro que ela se enfurece com ele, que ela acaba ficando doente ou não, ninguém sabe se foi pela chuva, se foi pelo cachorro, e ela fica doente, e aí que a coisa... Ela acaba... Não se sabe se ela faz por vingança, né? Porque no final da bola 1 não sabe se o que ela está fazendo é vingança pelo cachorro, né? Ou vingança por alguma coisa que ele fez com ela, né? Que é essa interpretação do abuso, que não existe expressamente no texto. Então, talvez esse encontro com o cachorro tenha sido a causa dela querer se vingar perante o juiz e ele sofrer a primeira condenação dele, né? Então, acho que o encontro com o cachorro é um evento muito importante, talvez o ponto de virada da bola 1 para a subida para o clímax. E, assim, tem um toque de Lolita no livro, assim? Você teve alguma influência, pensou nisso? Tem na contracapa a referência, né? Mas eu acho que ali é muito mais... Ele quer mergulhar nessa temática, né? Eu não mergulho nessa temática. Eu sugiro, né? Não quero... Não entro de cabeça na temática, né? Eu só deixo no ar que pode ou não. Eu acho que esse que é o incômodo, né? Assim, se tivesse, talvez, em algum momento expressado isso, de fato, talvez pudesse trazer um incômodo não ruim, quer dizer, um incômodo ruim, em vez de esse incômodo que só mantém o leitor suspenso, né? Querendo, curioso. Né? Eu não quero fazer debate sobre questão de abuso ou não. Eu acaba passando por esse tema para trazer mais drama aos eventos, mas eu não quero abrir discussão sobre o abuso em si. Mas falando nisso, porque você é o Galdino que trabalha com coisa de infância, não é? Você não, Luiz, é só o Galdino. Eu já trabalhei, passei possível. Não, infância efetivamente não, mas
nas câmaras civis a gente acaba falando de menores e de alimentos, família, acaba falando um pouco, mas não, infância exatamente, nunca falei, mas É porque, na verdade, mas isso é mais uma curiosidade minha mesmo, nada a ver assim com a questão do livro verossímil ou não, porque para mim tudo que eu li ali eu comprei total, mas eu só depois fiquei pensando nisso. Em casos assim, né, em que você tem ali, enfim, porque o Abelardo, na verdade, ele não teve tanta chance de defesa ali. Todo mundo estava acreditando, tendo certeza absoluta que ele tinha abusado da menina. E assim, né, a gente tem que lembrar que essa questão de uma criança de 9 anos e que ela não tem muito consequência, que a questão do cachorro não podia ser proporcional a tudo que ele viveria na prisão. É claro que a gente não pode ver isso como um adulto, mas assim, a partir do momento que ela, né, começou a chorar e assim, e que pelo menos dá a impressão na gente de que ela está fazendo aquilo de propósito, né, para sim. ferrar ele mesmo. Mas por outro lado, o fato dela começar ela a pode chorar, ter será sido provocada pela mãe. que, né? Porque ela, como a gente diz, ela também é manipulável. Mas o que eu quero dizer é Isso. que nesses casos não teria eventualmente um profissional que pudesse também levantar essa bola e dizer, não, peraí, será que essa menina não está sendo manipulada? Será que isso, aquilo? Porque, assim, eu não vi isso em nenhum momento, não sei se tinha que estar também no livro, mas é uma questão minha mesmo, não em relação ao a tua formação da cena ali, porque eu acho que aquela cena precisava daquela atenção. Mas num processo real não tem um contraponto, não? Tem assistente social, tem assistente de psicologia, Porque a mas psicóloga ali, ela estava comprando tudo que a menina estava falando, ela não estava colocando... será que num processo, não no livro, num processo realmente, será que não tem alguém que pode justamente tentar relativizar isso? Tem. Mas esses processos são muito sensíveis, né? É difícil, sei lá. Tem várias técnicas para se conseguir isso, né? Exato, E os psicólogos sabem fazer, mas eu acho assim, eu vou dar um palpite numa coisa que eu não entendo nada, que é criar e escrever, né? Assim, teria que ter, ela passaria por uns psicólogos especializados nessa questão de violência. Sim, isso. Mas eu acho que literariamente isso mataria a história. Não, Eu concordo. meio que fechei os olhos para isso um minha... pouco. Ainda Eu não bem. deixei de. Ainda Eu não bem. deixei de. Eu concordo Eu não com inventei você. nada, eu não inventei nada fora completamente fora do processo, mas também não fui tão fiel. Se não fosse tão fiel, já era. É um Não, e pouco também é aquilo que a gente fala, se E você vai ser acabava a fiel história em um ali naquele diálogo, ponto. se você vai ser fiel em um diálogo e você vai falar exatamente do jeito que as pessoas falam, teu livro ficou uma droga, né? Pois é. Você não O que a tem gente como... vê de, o que a gente vê de judiciário nas novelas, pô, não tem nada daquilo. Tem Não, novela que o mas cara também não fala se compara. protesto. Parece negócio de americano. É Law Não, and mas Order, né? o teu livro não se compara, na minha opinião, com o nível da inverossimilhança das novelas, não acho, Pois não. é. Mas isso é mais uma questão minha que eu me peguei pensando depois que eu li o livro, mas assim, no livro eu achei que você fez as escolhas que, pelo menos para mim, me deram a atenção que o livro pedia, né? De acordo com... Não inventei nada absurdo, mas também não fui tão, assim, preciosismo no rigor da lei exatamente como seria, mas fiz uma aproximação para caber dentro do literário. E que dá atenção, a cena é tensa. Aquela cena eu gosto bastante, aquela cena. Porque tá uma expectativa de que ela vai salvar ele, e aí a coisa vira do nada. E aí todo mundo quer matar aquela criança, foda. E aí logo depois ela já vira a chave de novo, né? Na bola 2 ela já vira outra, né? Aí vai quebrando as expectativas do que seria o... Que ela continua sendo a mesma chave, era uma chave de cadeia a vida toda. Isso aí. Ellen e José, vocês querem fazer alguma intervenção? Assim, por eu ter lido tão poucas páginas, eu estou aqui me deliciando assim, com o autor, colocando todas as questões, esse processo criativo e tudo.
Mas eu tive uma primeira impressão nas primeiras páginas sobre o Abelardo. Ali naquele momento me pareceu ser um profissional perfeccionista, criava-se uma expectativa Isso. muito grande, né? E no momento da apresentação do projeto, onde ele fica paralisado quando o colega rouba o projeto dele, e ele fica ali inerte, paralisado mesmo. E me dá uma sensação assim, de impotência também junto àquele personagem, e cria uma expectativa. Qual vai ser a reviravolta? Ele vai superar isso? Como é que vai ser? E assim, perguntaria para o Dourado se ele já teve esses momentos de paralisações, assim, de bullying, algumas situações parecidas a isso. Ah, legal, interessante essa pergunta. Eu era, no colégio, extremamente tímido. E aí, logo depois de sair do colégio... Não, logo depois não, assim. Nos primeiros anos de faculdade que eu fui me soltando, assim, e mudei completamente minha personalidade. Hoje eu considero uma pessoa extrovertida. Mas para apresentar trabalhos no colégio, se a apresentação do trabalho era 11 da manhã, às 7 eu já estava nervoso. Aí, sim, eu acho que eu consegui me colocar... eu acho que eu tinha um lugar de fala do introvertido para escrever esse começo do Abelardo. Então, eu acho que essa trava talvez eu já tenha vivido na infância mais tardia, assim, né? Lá nos meus 10, 12, 13 anos, 14. Então, eu acho que foi um lugar que eu já estive de introvertido para poder escrever sobre ele. E essa cena do trabalho também, que ele é roubado, depois, lá na frente, você vai ver que ela não... até ela tem uma dupla interpretação também, né? Essa cena do trabalho é interessante, porque ela vai voltar essa questão do roubo do projeto dele, para também ficar meio dúbio, assim, meio nebuloso o que aconteceu ali. E eu acho que essa cena já consegue capturar o leitor, porque um elemento que consegue engajar muitos leitores é o sentimento de injustiça. Sempre que tem uma injustiça, começa com uma injustiça muito forte, é uma ótima arma para você engajar o seu leitor, né? Até nos livros mais, assim, né, tipo Harry Potter, começa com uma super injustiça, ele dormindo no armário. Aí você já pega aquele, nossa, como é que esses caras conseguem fazer isso com essa criança? Então, você mesmo antes de entrar naquele mundo de fantasia, você já foi capturado por uma grande injustiça e você quer ver uma resposta para aquela injustiça. Eu acho que isso é uma coisa que você consegue... que é um bom truque para você prender o seu leitor logo no começo. Já coloca um elemento de injustiça, que mexe com o leitor, né? Isso é verdade. Se você se vê no personagem ali, e você entra e faz parte, né? Você quer ver a Daquela resposta, narrativa. né? Esse sentimento de injustiça, você quer ter essa resposta. Acho que é uma coisa natural da gente, né? Você passa a torcer pelo personagem e é que ele supere aquilo, que evolua, né? Esse processo Isso, aí. exato. É isso. Foi Tomara muito que bom, você Dourado. continue gostando aí do texto, então. Mesmo com esses spoilers. Vai, com certeza. E é Vou um livro terminar que aqui, tem eu tanto vou... canto que você não está nem perto de ver a raiva que você vai passar ainda. E a gente está tentando não dar spoiler. Acho que conseguimos contornar razoavelmente. Eu acho que para Assim, quem não leu, não percebe. Né? A gente falou coisas. Agora, Luiz, uma coisa que eu achei bacana, quando você bota subindo a escada, descendo a escada. A bola sobe Subiu, e a bola desceu, desce. subiu, desceu. Essa aí eu achei bem legal essa ideia. A gente vê Eu realmente terminei a com mesa de pinball. alguns capítulos. Um capítulo eu comecei e terminou assim, desceu. Aí eu falei, pô, se eu botar no outro, subiu. E aí, vou colocar em todos, aí praticamente todos. E o livro abre também. É o jogo, né? É o jogo da bola subindo e descendo. O livro abre com desceu, praticamente. O primeiro parágrafo é
desceu pelo buraco escuro, que sempre imaginava ser uma fenda no espaço-tempo. Desceu pelo buraco escuro exatamente o que acontece com a bolinha no jogo, né? De pinball. Então, eu já abro o livro com uma frase provocativa, né? E a pessoa que leu o primeiro parágrafo, cara, o que está rolando aqui? É uma ficção científica isso aqui? Mergulhava num poço de um lado da cidade, emergia em outro, com um universo completamente diferente, evitava os alienígenas. No meio do caminho, breu. Aí, eu acho que ter uma primeira frase de abertura é importante para já impactar o leitor. Eu acho que se der sempre para colocar uma coisa fora do óbvio, fora de um movimento, de uma ação do personagem, tipo, acordou, abriu a porta, ou estava em alguma coisa, eu sempre sugiro fugir e tentar abrir com uma coisa mais aberta, assim, não reflexiva, mas que já provoque de cara alguma sensação para causar essa primeira impressão, né? Primeira impressão Cativar, é sempre importante. Né? Cativar. Fazer um... Ellen quer fazer alguma pergunta? Não, eu, na verdade, eu queria mais spoilers. Eu estou com muita vontade de ler o livro. Eu tenho uma filha de 9 anos, né? E aí eu fico pensando, falando em manipulação, e parece que é um relacionamento de uma criança com um adulto. Isso. Então, eu vou ser 100% pró-Isis. Cara, não conte com isso. Não conte com isso. A Isis é mais adulta que Eu o tenho um Abelardo. filho de 8 anos e eu queria matar aquela peste. Na verdade, a criança é o Abelardo. Há uma inversão psicológica, exatamente. É isso que eu falei. Não sei se você chegou a ver o vídeo. O Luiz explicou isso muito legal no primeiro vídeo que a gente fez lá no canal, na entrevista, que o que acontece ali é que você sente um conflito, porque, tipo, isso que você acabou de dizer, eu vou ser para criança. É todo mundo numa situação assim. O cara foi acusado de, né, abusar de uma criança. Tem filho, não importa, nem que não tem filho, tipo, é humano. Você vai tomar partido da criança. Só que esse cara aí, com essa carinha assim, barbudinho, mãozinho, ele dá um jeito de dar um nó em você e de te dar um conflito. Por quê? Porque você quer defender a criança, só que o sentimento de injustiça que ele te puxa no Abelardo te causa um conflito, porque você fica naquela, pô, mas será que é? Será que não é? Não, mas e se não for? E não, peraí, mas aí também, coitado. E aí você fica se remoendo, porque você, né, socialmente quer defender a criança, mas no final você vê que, peraí, quem é a criança? Será que não é o Abelardo a criança? Psicologicamente, há uma inversão de lugares, né? Gente, isso na minha cabeça é impossível. Eu preciso ler esse livro. Preciso ler esse livro e vamos voltar à discussão lá no grupo. Isso, vamos, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que o café aqui é um início. Teve muita gente que está aqui. Vamos no grupo, vamos botar comentário aqui no vídeo quando for para o ar. E eu acho que é isso, que alimenta o café, né? E depois a gente parte para a sobremesa. Você disse que não faz escaleta. Como que você faz? Você faz resumo, você anota mais ou menos o que vem na sua cabeça. Você disse que sabia mais ou menos onde você queria chegar, né? No e máximo, o meio foi surgindo. No máximo, eu escrevo algumas... Você... No próprio corpo do arquivo que eu estou escrevendo, lá no final eu escrevo alguma coisinha... Eu não estou ouvindo. Vocês estão me escutando ou não? Sim, eu estou ouvindo. Agora voltou. Acho que eu devo estar mudo. Vocês ouviram eu falando? Sim. Ouvimos. Ah, tá. No máximo, eu escrevo no final do corpo do próprio texto algumas coisinhas para eu lembrar, mas eu não faço escaleta, não faço resumo, não, nada, só não faço ficha de personagem, tudo que não, acho que cada um tem seu método. Acho que a arte é difícil colocar dentro de regras assim, embora eu goste muito dos manuais de estudar os manuais, mas é que os manuais jogam com
abre um leque grande de opções para você trabalhar, reforçam algumas questões de estrutura, mas como você coloca isso no papel, acho que é muito pessoal, né? Eu gosto muito do Como Escrever Ficção, do Francisco de Assis. É o melhor, na minha opinião, que eu já li. Para mim é o melhor disparado, eu gosto muito. Que ele dá exemplos dentro do livro, é muito legal. Mas quanto à questão do método de colocar no papel, acho que é pessoal, assim, não existe método certo, eu A acho. gente nunca fez para ninguém aqui, para ninguém que a gente entrevistou. Quais são suas influências? Assim, para esse livro, eu acho que é o Travessura da Menina Má e o próprio Lolita, assim, mas fora assim, com as minhas Referências literárias, quem você acha que te influencia? é difícil influenciar no estilo de escrita, eu nunca me imaginei assim, escrevendo, vou escrever parecido com esse cara, por exemplo. Eu adoraria escrever da mesma forma que o Saramago, por exemplo, que eu acho que é um estilo que eu adoro, por exemplo. Mas talvez, assim, alguns já me falaram que tem uma certa... Lembra um pouquinho os desvios que a Elana Ferrante faz. Tem temas mais provocativos e uma coisa mais psicológica. Mas, ao mesmo tempo, o Pinball, por exemplo, tem mais ganchos de suspense que eu não sei se teria tanto na Ferrante, por exemplo. Ai, Tô Luiz, olhando não aqui leva mal, não, tô mas olhando aqui minha eu prefiro estilo. 1000 vezes teu livro do que o da Ferrante, viu? Eu vejo muito mais qualidade literária. Nada falando mal da Ferrante, mas é uma questão de gosto. Eu me encontrei mais no seu do que no dela. Tô olhando aqui minha estante para Eu ver acho mais que, é, eu acho, eu referências. acho que o livro do Luiz Henrique tem mais movimento, muito mais movimento que Isso, o da Helena Ferrante. tem mais Muito movimento, com mais, certeza. entendeu? Ela escreve bem, sim, agradável a leitura, mas é uma coisa mais calma, entendeu? Não, O e seu no não é livro calmo. dele não é a patologia pela patologia do jeito que ela coloca, é outra vibe. É discutível aqui. Um dia a gente pode ler a Ferrante aqui no grupo para conversar, Dia mas de eu acho que Abandono eu ela gosto tem muito. qualidades, mas eu francamente colei mais no jeito como ele Mas é apresenta. bem isso que a Alessandra falou. Tem bastante movimento. Esse que eu estou escrevendo agora também tem bastante movimento. Eu acho que eu sempre, na escrita, eu sempre prezo para um pouco o que o Tarantino fala, assim. Aí já não tem nada a ver né? Mas cada página que você escreve, ela tem que se bastar como uma coisa super interessante de ser lida. Então ele fala que cada página de roteiro dele tem que ter um punch, né? Para valer tá ali no roteiro. Então, acho que cada cena que eu escrevo, eu penso de ter um certo impacto, mas que não soe artificial, né? Um pouco que a gente falou, né? O impacto pelo impacto, a gente falou na conversa, né, Adriano? Não acho que seja... Você tem que sempre tentar fazer uma cena com movimento, com impacto, mas de uma forma orgânica, sem que isso soe... Estou querendo causar no leitor isso, ou estou colocando esse gancho aqui, mas aí nesse gancho nem tão. É só uma pegadinha para você assistir, para ler o próximo. Não, acho que tem que ter um gancho, mas tem que ter também a recompensa num capítulo que não seja só um artifício, né? Eu acho que assim, uma comparação bem, uma imagem, assim, o seu livro é pinball, né? Movimento o tempo inteiro. Isso, exato, Né? A exato. Helena Ferrante está mais uma partida de golfe. Partida de É, golfe da Helena Ferrante. pode Você vai ser, pode ser. jogar golfe, entendeu? E vai mais. Sim, faz muito sentido. O bem, Ótima metáfora.
Gente, mais alguém quer fazer alguma colocação, interferência, pergunta, xingar um pouquinho mais o Abelardo, ou tá tudo certo? Posso falar mais da capa, né? A capa eu acho muito legal, adoro a capa. Foi o nosso amigo de curso que fez, o Diego É muito Vitório. bonita mesmo. Ele é sensacional. Foi um processo longo, longo não, né? Mas foi e voltou como uma bolinha que subiu, desceu algumas vezes até chegar nisso aqui. Eu tinha imaginado uma coisa completamente diferente, mas eu gostei muito do final. Eu imaginava uma coisa meio como se fosse o fundo de um jogo de pinball, que é super colorido, algumas informações, assim, uma coisa meio... Ele falou, não, isso aí vai ficar muito poluído, vai ficar uma bagunça, vamos fazer uma coisa mais minimalista e vamos colocar só os grandes elementos do jogo. E aí eu embarquei na ideia, gostei muito. E aí quando ele fez essa sombra, né, que a sombra dele, a cabeça dele está no buraco, né? Não sei, então um pouco do psicológico dele está ferrado ali nesse buraco. E é um buraco que tem um efeito de... Esqueci como é que se fala, aquele de... Dá para ver esse buraco como se ele estivesse para fora ou para dentro, né? Depende de acordo com... É uma ilusão de ótica. Ilusão de ótica. Dá para ver tanto esse buraco como se ele tivesse um relevo ou como se ele tivesse para dentro. E... Não, é Aí bonito. ficou uma discussão também se É impactante também. Ela é impactante. Assim, boa para a livraria, né? E boa para o Kindle também. Boa para o Kindle também. Eu acho que na livraria ele faria chamaria atenção, porque capa é essa, que isso aqui está fora da caixa um pouco. Mas assim, antes tinha umas estrelas aqui perto do sol, a gente tirou para não remeter a alguma coisa como ficção científica um pouco. Eu acho que é uma capa misteriosa, você se instiga e que porcaria é essa aí? Hoje você ia sofrer boicote com essa estrela na capa do livro. Tá bem gordinha esse sol. Acho que é isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Ai, gente, eu queria agradecer muito aí a presença. Eu achei que foi de muita qualidade o debate, achei que foi muito bom. Gostei Quem não muito. viu ainda tudo que o Luiz falou sobre leituras que incomodam, recomendo muito, porque ele deu uma aula lá, foi muito legal. Obrigada, Luiz, e parabéns. Imagina, eu que agradeço, pelo amor de Deus. Muito legal, muito obrigado pela presença de todos aí, prestígio. Fico muito honrado. A gente já está aguardando o próximo, assim como nós estamos aguardando o próximo da Adriana e o próximo da Alice. O próximo da Adriana eu já li. Estamos nesse processo aí de... vai mudar ainda algumas coisinhas, mas tá assim, tipo, já tem